Essa semana só se fala em submarino, em milionário e bilionário que estavam dentro do submarino, que foram ver o Titanic. Só se fala em como os caras gastam dinheiro com coisas que põem em risco a vida deles, ou coisas, enfim, que não são úteis. Tem toda essa discussão, todo esse tema. E agora, no mundo do MMA, também tem uma discussão aí sobre bilionários, e aliás não são quaisquer bilionários, né? Estamos falando de Mark Zuckerberg, dono do Facebook, e de Elon Musk, dono do Twitter, entre outras coisas, e eles estão cogitando se enfrentar no UFC, e isso não é mentira. O próprio Dana White deu uma entrevista ao TMZ e falou sobre isso, disse que inclusive é muito sério. Olha o que ele falou: Mark Zuckerberg respondeu com "envie-me a localização", uma frase muito famosa que o Khabib Nurmagomedov sempre falava, né? Aí depois ele ainda falou: "Eu estava conversando com Elon e Mark ontem à noite, os dois estão absolutamente falando sério sobre isso. Ambos disseram, sim, faremos isso, ambos querem fazer isso. Mark me ligou primeiro e disse, ele está falando sério? Eu disse, eu não sei, deixa-me perguntar a ele. E eu perguntei e ele disse", o Musk no caso, né? "Sim, estou falando sério." E aí o Dana White continua: "Essa seria a maior luta da história do mundo, maior do que qualquer coisa já feita. Quebraria todos os recordes de pay-per-view. Esses caras levantariam centenas de milhões de dólares para a caridade. Você não precisa ser um fã de luta para se interessar por essa luta, todo mundo gostaria de ver." E o Dana White não parou por aí, ele ainda disse: "Se esses caras realmente querem isso, eu faço lutas que as pessoas querem ver. E é isso que eu faço para viver. Se eles realmente quiserem fazer isso e forem sérios, podemos descobrir uma maneira de fazer isso. Eu certamente faria isso." E aí, para fechar, ele disse: "A maior luta de todos os tempos foi Floyd e Conor, questão de pay-per-view, né? Acho que triplicaria isso. Não há limite para o que essa coisa pode fazer, né, alcançar, chegar, enfim." Então, o Dana White realmente está disposto, lógico, se eu fosse Dana White eu estaria extremamente disposto a fazer uma luta dessa. Lembrando, o Dana White já colocou caras ali para lutar no UFC, caras que não tinham uma luta profissional, mas cara que tem nome, cara que veio do WWE, tem cara que veio do WWE que teve resultado, né, Brock Lesnar e tal, mas teve caras que nem tanto, caras do boxe, enfim, o UFC tem, lógico, o maior nome, né, o maior evento do mundo, os melhores do mundo estão ali, mas às vezes eles pegam sim nomes e tal e fazem o entretenimento acontecer, assim como fizeram com o Conor lá no boxe com o Floyd e etc. Então eu não duvido, né? Se já colocaram o CM Punk, já colocaram outros caras, por que não colocariam dois bilionários extremamente famosos, dois dos mais ricos do mundo, pra se enfrentar ali no octógono? Lembrando, né, que não são dois caras que o Mark Zuckerberg, por exemplo, né, que não tem noção de nada e tal, não, o cara treina, tem algumas competições ali de jiu-jitsu e tal, então tem um certo preparo, lógico, nada de nível profissional dos atletas do UFC e tal, mas não são dois caras que estão no sofá e simplesmente, vamos lá. Então, sim, existe sim essa possibilidade maluca, né? Então, os bilionários atualmente estão aí tentando gastar o seu dinheiro. Na verdade, aqui nem tanto, né? Mas no caso do submarino, sim, né? Gastaram o seu dinheiro ali com aquele entretenimento, se é que dá pra dizer dessa forma, né? E aqui a gente tem dois agora, uma coisa um pouco mais segura, que é entrar no octógono ali e sair na porrada. Vamos ver. O presidente do UFC disse que está à disposição e que tem interesse. Os dois lados, tanto o Zuckerberg quanto o Elon Musk, também disseram que tem interesse. Então, vai saber, né? Eu acho que se no final das contas for um entretenimento que o pessoal quiser assistir e tal, eu assistiria, lógico, por que não, né? No mínimo vai ser engraçado. Então, eu assistiria, e se for com o objetivo realmente de arrecadar aí milhões de dólares de pay-per-view e tal, pra converter isso pra caridade, eu não acho que tem nada de ruim. Pelo contrário, eu acho que isso é muito positivo. Então, eu acho que poderia colocar em qualquer card que tiver ali, coloca no meio e tal. Enfim, é entretenimento, né? O esporte é entretenimento. Claro que numa luta dessa você vai ter muito mais entretenimento do que qualidade esportiva na competição, mas eu acho que faz parte, acho que é sim comercial, acho que vai ter gente que gosta, que vai querer assistir independente do que aconteça, e dá sim, claro, para ter resultado financeiro para UFC, mas também converter isso para alguma caridade, né, o que eu acho bastante interessante. Lembrando que muita gente não gosta, né, de youtuber lutando boxe, de famosos, enfim, essa meio que onda nova que tá se criando, principalmente lá no boxe, né, nem tanto no MMA, mas eu acho que tudo nesse sentido, né, das pessoas que não têm tanta técnica, mas que têm vontade de fazer, eu acho que isso é positivo, né, porque você traz públicos diferentes, né, de diversas áreas diferentes, para o esporte que a gente curte, né, então muita gente não gosta, fica revoltada e tal, mas
eu acho que é positivo, né? Você acaba atraindo, querendo ou não, novos fãs pro esporte, né? Passa a conhecer, passa a achar interessante e tal. Então eu sempre gosto de citar logo no começo do Jake Paul, quando ele foi pro boxe, né, que o Mike Tyson deu uma entrevista e falou que achava muito legal o Jake Paul ir ali levar o público dele, porque isso ajuda, né, a trazer mais pessoas pro esporte. Então o próprio Mike Tyson falava, né, que o boxe não tava, né, com muita audiência, não tava ali chamando muita atenção, né, muito hypado, e o Jake Paul ajudou, né, com a base gigante de fã dele, a trazer o assunto e tal, não sei o quê. E hoje o cara compete bem, tá fazendo suas lutas aí, vai lutar com o Nate Diaz e tal. Então eu acho que no final das contas o entretenimento conta. Lógico, o UFC não vai deixar, não vai perder nada do conteúdo deles, né? Isso aqui seria só uma pitadinha, como foi o que eu disse com o CM Punk ali, sabe? Bota uma luta ali aleatória, às vezes vem cara de outro esporte, né, também, e eles botam lá e tal, enfim. Faz parte, né? Eu acho que seria legal, né? Seria no mínimo curioso e engraçado, mas eu quero saber a opinião de vocês, e já que a gente sempre analisa e dá opinião e palpite aqui, eu quero saber o palpite de vocês. Entre Mark Zuckerberg e Elon Musk, quem venceria uma luta dentro do octógono do UFC? Comenta aí embaixo seu palpite. Será que vai ter nas bolsas de apostas para apostar numa luta dessa? Já pensou se isso acontece, né? Eu, sinceramente, mesmo com o Dana White dizendo que os dois estão sérios, o Mark, inclusive, já foi em evento e assistiu ali presencialmente, o cara gosta mesmo e tal. Mesmo os três lados, né? Dana White e os dois bilionários aí interessados, eu, particularmente, ainda acho muito difícil isso acontecer, né? Acho que é mais um momento aqui de falar sobre isso e tal, mas acho que não acontece. Porém, se acontecesse, eu ia achar no mínimo divertido. Mas comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!